Você já deve saber que em 1964 os militares colocaram os tanques de guerra nas ruas e tomaram o poder no Brasil. Mas será que você sabe por que os militares tomaram o poder? Será que você sabe o que aconteceu nos anos antes de 1964 e levou os militares a tomar o poder? Então, bora explicar isso com a história. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Explicando com a História, o canal onde a gente explica os assuntos da atualidade com a história. E o assunto de hoje, já que tanto se fala em golpe para cá, golpe para lá, é por que os militares tomaram o poder em 1964. Então, bora explicar isso com a história. O presidente do Brasil nos anos anteriores ao golpe civil-militar era o João Goulart, que ele era vice do Jânio Quadros. No momento em que o Jânio renuncia, o João Goulart, também chamado de Jango, que deveria assumir o poder, estava visitando a China comunista. Isso já deixou os setores mais conservadores e anticomunistas do Brasil e das Forças Armadas de orelha em pé, né? O pessoal já ficou bem cabreiro. A gente tem que lembrar que esse era o período da Guerra Fria, do conflito velado entre os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e os países socialistas, que formavam a União Soviética. E a Revolução Cubana tinha acabado de acontecer em 1959, pertinho aqui do Brasil. Então, o medo do comunismo, de revolução comunista, era bem real. Com esse medo, setores do governo e das Forças Armadas afirmaram que não iam aceitar a posse de João Goulart. E, ao mesmo tempo, grupos legalistas e apoiadores de Jango iniciaram uma campanha no país para defender que ele tomasse posse. Depois de muita negociação, qual foi a solução? Foi transformar o país em uma república parlamentarista, basicamente um governo em que o presidente tem poucos poderes. João Goulart, então, assume oficialmente depois desse acordo em 7 de setembro de 1961. Nesse momento, o Brasil enfrentava sérios problemas graves, principalmente na economia. A inflação subia cada vez mais e deixava principalmente o pessoal das classes baixas, em média, bem preocupado. Então, em 1963, é realizado um plebiscito para ver se o povo queria que o parlamentarismo continuasse, ou seja, se o presidente continuasse com poucos poderes ou não. E, para grande surpresa de muita gente, a grande maioria votou pelo fim do parlamentarismo. Votou para que o presidente voltasse a ter mais força. Mesmo assim, o racha político no Congresso continuou. Simplesmente não havia acordo entre os partidos de esquerda, os partidos de direita, dentro dos partidos de direita, dos partidos de esquerda, e não havia muito menos acordo com o presidente, que foi ficando cada vez mais isolado. No meio dessa crise toda, o presidente João Goulart decide fazer uma série de reformas, as chamadas reformas de base, com o objetivo de resolver os problemas estruturais do país. O objetivo era combater a desigualdade e abrir o caminho para ampliar o desenvolvimento nacional. Essas reformas defendiam a realização da reforma agrária, tributária, bancária, urbana, educacional e eleitoral. As negociações pela realização da reforma agrária travaram o governo, já que muitos políticos eram ligados aos proprietários de terra, né? E fizeram que Jango fosse perdendo sua base de apoio a partir de 1963. Mesmo entre os partidos de esquerda, vários políticos que eram da base de apoio do governo começam a ir para a oposição. Enquanto o debate político acontecia, o radicalismo só aumentava. No interior do país, pela ação das ligas camponesas, né, grupos trabalhadores rurais que defendiam a reforma agrária. Para dificultar as coisas ainda mais para o Jango, surgiram o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que era um grupo envolvido no financiamento de candidaturas conservadoras para as eleições de 1962, e o IPES, o instituto que mobilizou grupos do grande empresariado brasileiro para derrubar o Jango. No meio dessa crise política, em setembro de 1963, aconteceu a rebelião dos Sargentos, que contou com 600 militares que invadiram e tomaram alguns prédios do governo. O que o João Goulart fez? O que o Jango fez? Ele decretou estado de sítio no país. Só que nem a base de apoio dele, que já era pequena, os partidos de esquerda, apoiaram essa ação. Então ele acabou tendo que retirar esse projeto de implantação do estado de sítio que ele tinha enviado para a Câmara. O Jango decide então virar seu governo totalmente para a esquerda, buscando apoio da população e tentando forçar as reformas de base. No dia 13 de março de 1964, num grande comício em frente à Central do Brasil, ele começa uma campanha pelas reformas de base,
e assina dois decretos. Um para desapropriar as terras ocupadas próximos das rodovias federais e outro que estatizava as refinarias de petróleo particulares. E aí ele falou que se o Congresso não aprovar as reformas, perderá a sua identidade com o povo, ou seja, pressionando o Congresso, tentando se ligar diretamente à população, né? A resposta da população conservadora de São Paulo a esse comício do Jango, que ele falou essas coisas, foi a conhecida Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e reuniu quase 200 mil pessoas. O Congresso nessa época tinha a maioria conservadora, que bloqueava os projetos vistos como de esquerda, bloqueava as reformas de base do Jango. Aí ele começou a tentar fazer essas reformas por decreto, meio que pela força, já que o Congresso não deixava ele fazer, não aprovava as medidas dele. Nesse contexto, sargentos, cabos e marinheiros começam um motim na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Esse sindicato ele era controlado pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB. No meio dessa crise, o ministro da Marinha se demite e Jango coloca no lugar dele um oficial próximo do Partido Comunista, Paulo Mário da Cunha Rodrigues. Esse motim acabou só depois que oficiais do gabinete militar da presidência foram ao sindicato e negociaram com o líder da rebelião, o conhecido Cabo Anselmo. Isso deixou os oficiais da Marinha totalmente desmoralizados, já que foi preciso uma ação do governo para acabar com o motim dentro da Marinha. No meio desse clima de tensão política, só alguns dias depois do fim desse motim, João Goulart decide comparecer a uma reunião dos sargentos no Automóvel Clube, em 30 de março de 1964. Vários assessores deles falaram ao Jango, não vai, isso vai ser mal visto pelos militares, pelo Congresso, pelos setores conservadores da economia e da sociedade, mas ele não ouve. Parece que a ideia dele era ir em direção ao radicalismo mesmo, forçar essas reformas, né? Pressionar o Congresso. E nessa reunião ele diz que a crise que se manifesta no país foi provocada pela minoria de privilegiados que vive de olhos voltados para o passado e teme enfrentar o luminoso futuro que se abrirá à democracia pela integração de milhões de patrícios nossos. Enquanto isso, a galera lá, a plateia respondia bem animada, né? Manda brasa, presidente, é isso aí. E era o que faltava. Alguns dias antes, o presidente dos Estados Unidos já tinha autorizado a formação de uma força naval para intervir aqui, se fosse necessário, para impedir um golpe para a esquerda. E na madrugada do dia 30 de março, alguns generais contrários ao Jango começaram a conversar e articular a tomada do poder. E por mais que o João Goulart, o Jango, fosse popular entre os sargentos, cabos e soldados, boa parte dos oficiais não gostava do clima de motim e desobediência que o Jango de certa forma incentivava. O resultado disso foi que os oficiais contrários ao Jango agiram cada vez mais. E os oficiais que eram a favor dele ficaram parados, sem motivação para defender um governo que incentivava o motim dentro das tropas. Enquanto os militares se movimentavam para tirar ele do poder, o Jango decidiu esperar, achando que esse levante não ia ser capaz de derrubar o governo. Ele não deu o temido golpe comunista que acharam que ele ia dar, né? Não mandou prender os oficiais revoltosos, não censurou a imprensa, não chamou as tropas fiéis ao combate pela revolução. O pessoal que falou manda brasa, vá para ele antes, não fez nada. As temidas ligas camponesas não se mobilizaram. E os militantes do Partido Comunista, cerca de 40 mil, também não fizeram nada. As forças de defesa do governo ficaram paradas, enquanto as forças que queriam tirar o Jango se moviam cada vez mais. A questão é que ao apoiar a revolta dos marinheiros e dar um discurso inflamável no Automóvel Clube, o Jango dava a impressão de querer desestabilizar as forças armadas. Era como se ele tivesse atacado os princípios mais antigos da organização militar, que é a hierarquia e a disciplina. O resultado foi que o governo de João Goulart desmanchou. Às 4 da tarde de 1º de abril de 1964, 4 tanques M41 do 1º Regimento de Reconhecimento Mecanizado chegaram às proximidades do Palácio Guanabara. O presidente João Goulart voou do Rio de Janeiro para Brasília, de Brasília para Porto Alegre e de Porto Alegre para o exílio. Os militares tinham então tomado o poder e começa aí o período conhecido como a ditadura civil-militar no Brasil. É isso aí, senhoras e senhores. Gostaram aí de entender por que os militares deram o golpe em 1964?
de conhecer as coisas que levaram os militares ao poder, então já deixa o like aí. E o livro que eu estudei para fazer esse vídeo é esse aqui, ó, Ditadura Envergonhada, do Hélio Gaspari. Muito bom esse livro aqui. Então é isso, pessoal. Se gostaram, já deixa o like, comenta. Se não gostou, deixa nos comentários por que não gostou. Se quiser conhecer o livro, clica no link que eu deixei fixado nos comentários. E até o próximo vídeo do Explicando com a História.